Hoje eu vou te ajudar a entender o que é improvisação musical e como que você deve fazer para treinar e ficar melhor na improvisação em qualquer estilo, em qualquer instrumento musical. Por incrível que pareça, isso não é nada difícil. Tanto que boa parte das dicas que eu vou te passar aqui não são exercícios técnicos, escalas, envolvendo ritmos ou nada desse tipo. São muito mais conceitos, formas de ver, ideias que vão te ajudar a não atrapalhar o fluxo natural da sua própria improvisação. Eu não vou te ensinar notas, mas eu vou te ensinar a deixar fluir, a conter essa sua psicologia de ansiedade e de frustração que é tão comum entre a gente. Você não tá sozinho. E a gente vai juntos transformar o espaço da improvisação nesse espaço tradicionalmente de trauma e frustração num verdadeiro santuário de profundeza musical e quem sabe até de diversão. Tá, seguinte, se você já toca, mas você não começou a improvisar ainda, considera que esse meu vídeo, que essas minhas dicas e conversas são a sua introdução geral, a ideia de improvisação. A partir daqui você segue com outros conteúdos. E se você já toca e já improvisa um pouco, checa as minhas dicas, vê se não tem alguma coisa que possa te dar um insight. Inclusive você que é professor, e fala pra mim depois nos comentários. Salve, eu sou Serafim, compositor, professor, mestre em musicologia e vamos conversar sobre improvisação musical. Isso é improvisação, mas isso aqui também é improvisação. Isso aqui também é um tipo de improvisação que eu tô fazendo agora mesmo, com os meus gestos. Enfim, isso aqui que eu estou falando e o modo como eu tô falando, até porque nessa parte aqui não tem nenhum roteiro na minha frente, isso é improvisação e é improvisação do mesmo jeito. Tudo que eu mostrei pra vocês é improvisação igual. Improvisação musical é só uma das espécies de improvisação, assim como tem a improvisação do teatro, como tem a improvisação da dança, e mesmo no teatro e na dança a gente tem improvisações mais contemporâneas, menos contemporâneas, mais de comédia, mais de drama, etc, etc. Então tudo isso é uma coisa só, improvisação. E esse conceito guarda-chuva que a gente tem que entender. E quando a gente entende ele, a gente vai perceber que as dicas funcionam para todas essas áreas. Você só tem que fazer um pouco uma ponte, assim, acrescentar alguns detalhes e pronto, você consegue falar de improvisação para todos esses diferentes artistas. Porque apesar das inúmeras diferenças, tanto técnicas quanto da própria materialidade das artes, afinal, música usa os sons, o teatro usa também, mas não necessariamente não é a mesma coisa, certo? A materialidade delas é diferente, a teoria que envolve é diferente, o tipo de estudo é diferente. Porém, quando eu falou improvisação, falou da mesma ideia, que é criar no momento presente, é literalmente inventar aquilo que a sua arte normalmente faz, só que inventar no momento presente. Isso inclui muitas coisas que são semelhantes entre todas as artes, especialmente do ponto de vista de como que o músico, o artista, o dançarino se sentem quando estão dentro dessa atividade aí, que é tipo, não tem planejamento, eu preciso tocar, dançar ou criar agora e não tem jeito. Inclusive, eu já dei aqui o que seria o meu pessoal conceito de improvisação musical. Inclusive tá nesse vídeo aqui, em algum desses lugares aqui. O meu conceito de improvisação, como eu coloquei ali, era um conceito negativo. Ele não dizia nada sobre qual é a matéria da improvisação. Ele não dizia nada se era uma improvisação de jazz, se dentro do jazz seria bebop ou seria fusion, seria outra coisa, se era blues, se era música clássica, não dizia nada disso, se era profissional, se era amador, apenas dizia que para ser improviso você tem que realizar, criar música, performar no momento presente sem o auxílio de planos e também de ensaios, que são coisas explícitas, são formas explícitas que você tem de conter o improviso e meio que modelar o que vai acontecer ali, sem tanto risco. Porque improvisar de uma forma assim experimental, aberta, direta, radical, envolve muito risco, que é o risco do produto estético que você vai fazer não soar, não parecer bem. Isso é igual, você percebe, né?
para todas essas formas artísticas. O produto que elas vão fazer corre sempre o risco de dar alguma coisa errado, e isso faz parte do calor do momento da improvisação. Por isso eu vou até alargar aquela minha definição e vou considerar ela como uma definição válida para improvisação em geral. Você está improvisando de fato nesse meu conceito e definição somente quando você não planeja. Não quer dizer que você não tenha que estudar para fazer. Estudo num outro momento separado do momento da performance é uma coisa totalmente diferente. Lógico, precisa estudar. Se você entende que isso é planejamento, tudo bem. O que eu quero dizer com planejamento é quando você planeja algo que realmente vai afetar o momento da prática. Transformar a maneira como você vivencia o palco. Mais você, o artista, do que o público. E é em você e na maneira como você se sente que toda essa nossa conversa sobre improvisação está centrada. Então é isso, é muito simples. Fazer coisas, seja o que for, não planeja. Existe uma semelhança psicológica entre todas as pessoas que vão fazer esse tipo de coisa. Só não confunda as questões aqui. A questão do estudo e da prática, talvez do sacrifício diário para estudar, é uma outra questão. Já vou entrar nisso. Paremos de falar de improvisação em geral e falemos de improvisação musical por um instante. Para aprender a improvisar em música, daí é lógico que você precisa não só de um pouco, mas de bastante estudo técnico, quem sabe até teórico, depende do músico, e tudo isso prévio, tudo isso antes do momento em que você realmente improvisa num palco. Porque a maneira como você tem que pensar nessas coisas é assim, ó. Existe uma coisa que é improvisação em geral, mas existe o uso dessa improvisação em geral em algum meio. Esse meio pode ser um meio acústico, sonoro, como o da música, pode ser um meio corporal, como na dança, no teatro também, ou até mesmo um meio verbal. As dicas de como improvisar são as mesmas, mas a materialidade não. A materialidade de cada arte, assim como a teoria que concebe a materialidade de cada arte, as tradições de cada arte são mesmo bastante diferentes. Na música não tem escapatória, você precisa literalmente condicionar os seus músculos, eles não vão estar condicionados. Então não adianta seguir dicas de improvisação em geral se você não tem musculatura suficiente para produzir uma escala ou algumas notas no seu instrumento, caso eu estou imaginando aqui que é um violão, que é o meu, mas também pode ser no canto, no teclado, onde for. Você precisa ter alguma coisa para poder improvisar. Isso é para todas essas áreas. Na dança você precisa ter alguma coisa para que aquilo apareça no instante presente. Você precisa treinar também a sua percepção auditiva, porque não adianta, você pode improvisar muito bem na dança, mas quando você é posto para improvisar notas e melodias, você já não entende mais o que é, por exemplo, a sensação de uma escala diatônica. Não precisa saber o nome e a teoria por trás, necessariamente, mas todo mundo que faz música sente, tem percepção musical suficiente para entender que a gente está numa mesma nota e não está numa outra nota. E isso não é improvisação musical. Isso é pura técnica e teoria musical, instrumental, etc. Agora, é mais que isso, é mais complicado que isso, inclusive, porque ninguém improvisa em música em geral. A gente sempre improvisa num estilo. Assim como no caso do teatro, não tem uma improvisação que é mais voltada para comédia e uma outra que é voltada para algo um pouco mais dramático ou até mais experimental, e toda essa improvisação. Mas cada uma delas talvez tenha atores diferentes que se destaquem, porque são mundos diferentes. O jazz é um mundo diferente do blues, mesmo do blues que é tão próximo do jazz, eles são mundos diferentes. Agora, esses dois são bem diferentes do samba e esses três muito diferentes da música clássica. Então, como cada um desses tem as suas regras, as suas sonoridades, improvisar em música significa improvisar em um estilo específico, lógico. O que significa que você tem que ter muita percepção e muita técnica já estudada, mas é daquele estilo específico que você deseja ou quer improvisar. Não dá para ser bom em tudo. Mesmo que você seja um excelente improvisador dentro das condições de improviso que é própria do jazz, não significa que se eu te colocar numa improvisação totalmente experimental, sei lá, por exemplo, numa free improvisation, uma improvisação livre, que você realmente vai sacar o que tem que fazer ali, que você vai ter a sensibilidade que os músicos daquele nicho esperam que você tenha. E é por isso que aqui nessa plataforma no YouTube, quando você vê professores, youtubers de música falando sobre improvisação, invariavelmente
eles já vão de cara começar a falar de uma improvisação mais específica. Talvez eles não foquem, como eu falei aqui, só jazz ou só rock. Talvez não seja tão divididinho assim. Talvez falem no sentido de uma improvisação guitarrística, para guitarristas em geral, mas não é em geral. Geralmente o que se estuda é música tonal. É música na qual o conceito do jazz de um acorde 2, 5, 1 funciona ou faz algum sentido, pelo menos, que você tenha atenção, resolução. Percebe? Isso não é improvisação em geral. Isso nem mesmo é improvisação musical em geral. Mas é tratado aqui nessa plataforma como se fosse idêntico ao conceito geral de improvisação. E é aí que você perde muita coisa. Quando você começa a pensar que improvisação só começa quando você começa a estudar uma escala, a fazer coisas técnicas, a acompanhar repertório, a estudar standards de jazz, canções específicas, a tirar solo, a transcrever. Não começa aí. Começou muito antes. Mas muito, muito antes mesmo. Muito antes, porque improvisação não é pura técnica. É algo bastante mental e é muito mais psicológico do que você imagina. Eu não tenho um grande problema com gente que faz isso, inclusive com professores que fazem isso, porque eu entendo que o que eu tô falando aqui é realmente muito diferente e é fora da curva. Não tem nenhum problema as pessoas pensarem dessa forma, de que improvisação, o que importa pra improvisação realmente são só quantas escalas, acordes que você domina, ou talvez estilos de estrutura de frase que você consegue replicar na hora que ouve uma música. Se fosse só isso, realmente as aulas desses professores passam alguns leaks, algumas escalas, te dão algumas dicas de como usar essas escalas dentro das progressões tradicionais do estilo, e isso bastaria e você aprenderia a improvisar bem. E muita gente só com isso aprende a improvisar bem, mas é porque já está fazendo um outro serviço por detrás de desenvolvimento que é muito mais cognitivo e psicológico sobre o ato de improvisar. Já está fazendo aquele desenvolvimento que às vezes você não sabe, que o professor não diz e que por isso fica invisível. Aquela pessoa é melhor na improvisação, mas talvez porque ela desenvolveu algo diferente, que não é técnica. E que pode ser até, em última instância, às vezes, questão de personalidade também. Tem pessoas que parecem que são mais dadas à improvisação, e isso em qualquer nicho, em qualquer arte, do que outras. Então, enfim, para finalizar essa questão sobre... ele tá falando de música, tá falando de improvisação em geral, será que isso importa? Logicamente, você tem que estudar música. E eu tenho muitos outros vídeos aqui para te ajudar a estudar música e muitos outros youtubers aqui para te ajudar a estudar o que é teoria, harmonia, melodia, de escala diatônica, etc. Você precisa disso. Agora, não é só isso que você precisa. Então, esse vídeo aqui e alguns outros desse canal, inclusive, no futuro e no presente, são sobre esse aspecto mais psicológico da improvisação, que faz toda a diferença. A boa notícia é que, mesmo que você saiba muito pouco, isso dentro do seu estilo, mesmo que você tenha muito pouco meio técnico para conseguir fazer soar aquilo que você quer, você ainda pode improvisar. E sabe por quê? Vão te dizer que não e é mentira. Você pode improvisar porque a improvisação é relativamente independente da habilidade musical. Quando a gente improvisa em música, é como se a gente estivesse juntando duas habilidades e não uma. A gente está juntando o nosso conhecimento musical com a nossa habilidade de improvisar. Se você improvisa muito bem, se é espontâneo na improvisação, se não tem nenhum problema de ansiedade para você chegar e começar a inventar um monte de coisa na hora, se esse é o lugar em que você se dá bem, então talvez você não precise desse vídeo aqui. Talvez o que você precise é estudar muita música mesmo. É ficar estudando e acumulando esse repertório técnico, porque você já tem o que você precisa. Percebe como são duas coisas aqui? Você tem que estudar duas coisas para improvisar. E a maioria das pessoas vai te fazer acreditar que você só precisa estudar isso aqui. Que é o quê? Técnica instrumental, questões de teoria musical, de harmonia. E o pessoal que realmente sabe um pouco mais de improvisação vai lá no âmago e vai falar: tire frases, copie frases ou tire solos, transcreva solos que alguém fez. E, cara, tudo isso é realmente excelente. É só como eu coloquei aqui. Isso não é o âmago, a essência do que é improvisação. E faltam aqui algumas dicas. Que se você desse essas dicas pro aluno, ele talvez, né? Depende. Ele poderia improvisar melhor ou pelo menos começar a trilhar um caminho de perceber, mas o que é que eu tô fazendo errado? Então se você gosta muito de improvisar e pensa que já é natural, ou ao contrário, se você tá vendo esse vídeo porque é um baita de um desafio para você improvisar, saiba de uma coisa. Isso eu tenho certeza, até porque eu fiz isso.
Improvisação é um caminho pedagógico para você evoluir na música. E por si só, de fato. Muita gente demora muito para improvisar e isso é um dos maiores erros que você pode cometer. Existem tradições musicais inteiras que parecem estar envolvidas numa travação, assim, você é todo travado. Tudo tem que ser muito perfeito e você não pode errar. Aí também tem um problema para improvisação. Na minha opinião, você precisa improvisar desde o início. E quando eu digo improvisar, não é nenhum mistério. É realmente, aqui ó, pega o violão. Eu devesse ter começado com isso, né? Faz um acorde que você sabe fazer e você já está improvisando. Você planejou isso? Sinceramente, não. Se você planejou muito rapidamente, tipo, meu Deus, eu tô com muito medo, o que eu vou fazer? Deixa eu planejar, vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso aqui. Se você tá pensando assim, tudo bem, você planejou. Mas vamos tentar pensar de uma outra forma sobre isso. Para de falar, tipo, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que eu faço agora? Dó maior. Para de vir com esses nomes de notas na cabeça e só... Você tá improvisando já. É realmente tão simples assim. E eu sinto que eu tenho que falar isso pra vocês. É realmente muito simples. Improvisar bem num estilo como jazz, isso é difícil. Você tem que estudar. Improvisar... Isso aqui é improvisar. Isso aqui é improvisar. Percebe? Tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que não consegue pegar um objeto e simplesmente girar esse objeto de forma espontânea. Simplesmente porque tá pensando, o que é que vão pensar de mim quando eu gravar um vídeo girando esse desodorante aqui? O que é que vão pensar de mim quando tal e tal coisa? O que é que vão pensar de mim quando eu errar alguma dessas notas aqui? E se eu tocar com o máximo da minha velocidade? Será que vai ficar muito feio? E por isso eu tenho medo de fazer. Todos esses receios é que fazem com que a improvisação seja misterioso. Meu Deus, não é. Eu tive improvisando o tempo inteiro na fala. Desde que eu comecei a fazer esse vídeo. E agora eu tô improvisando aqui. Parece com coisas que você já ouviu? Claro. Porque eu sou um humano e eu tirei isso de algum lugar que todos nós já ouvimos. Improvisação não é necessariamente sobre soar original. Isso é um equívoco. Improvisação não é sobre soar original. Improvisar é só você fazer alguma coisa na hora. Eu improvisei, bem ou mal. Simplesmente, isso aqui não é uma composição. Esse é o ponto. Viu? Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser neutro, pode ser incrível, pode ser difícil e pode ser absurdamente fácil. Isso tudo é improvisação. Então sim, apesar de você precisar de um pouco de técnica para improvisar na música, o principal não é isso. Se você curte mesmo improvisação, de agora em diante você pode usar a habilidade improvisacional como uma medida da sua própria musicalidade. Quanto mais você se desenvolve, melhor você improvisa. E como vocês podem perceber, se eu ainda não sei escalas, se eu ainda não sei progressões harmônicas, isso não me impede de improvisar bem. As pessoas não entendem isso. Você vai ter menos repertório. Isso sim. Você vai ficar parado. Se você só sabe fazer isso, imagina, eu só sei fazer isso. Power chord aqui. Aqui. Porque alguém me ensinou isso ontem. Esse é o ponto. Você tem que ter algo que você realmente consegue fazer. Então, apesar de ser pouco, eu consigo fazer isso. Alguém me ensinou. Se eu pego o violão hoje e eu começo a variar um pouquinho a partir disso, variar os tempos, a intensidade, eu tô improvisando. Eu só peguei hoje, comecei diferente. Isso aqui é uma variação, pessoal. Nem é um solo, né? Improvisar parece que é um solo. Não, improvisar é literalmente fazer música. Se eu só sei fazer isso, parece uma base, certo? Um acompanhamento para alguém, mas eu tô improvisando. E sim, a maioria dos músicos que dizem que não estão improvisando, que estão lá fazendo o seu violão, só uma base, estão improvisando. Às vezes bastante, às vezes menos, mas em alguma medida eles estão improvisando nas escolhas que eles fazem aqui. Todo mundo improvisa. Improviso é tudo e é uma categoria primária na música. Não é algo esquisitinho, não é algo difícil, não é algo especial. Tira isso da sua cabeça. Olha só, como eu falei antes,
Às vezes improvisar tem sim a ver com a personalidade das pessoas. Tem gente que é mais do improviso, digamos assim, mesmo que não seja um excelente músico. Você consegue perceber isso? Porque não adianta. Se por acaso você teve o azar de se tornar aquela pessoa que é a não espontânea, aquela que tem um pavor da improvisação, aquela que sempre vai preferir e se sentir muito bem aprendendo uma composição certinha e executando ela no palco do que improvisando. Se você for essa pessoa, não tem método, não tem sequência de exercícios exclusivamente técnico-musical que vai te fazer sair dessa situação. Você precisa buscar a solução em outros lugares, porque esse provavelmente não é um problema técnico e não é um problema musical. Porque, lembra sempre, em técnica, tudo bem, precisa de alguma técnica, mas não é exigido técnica. Agora, o que é exigido é uma certa disposição mental que envolve uma velocidade. Presta atenção nessa palavra, velocidade. Se você está criando no momento presente, especialmente em uma situação como a da música, que basta você falar, já vira silêncio, você tem que ficar falando o tempo inteiro, tem que ficar criando o tempo inteiro. Então a música em particular, porque ela é sonora, ela cria uma necessidade de você estar sempre tocando, sempre tocando. Então imagina essa situação, uma pessoa que começa a tocar e imediatamente tem a responsabilidade de estar sempre tocando, dá tempo de você pensar, de você planejar? Não dá. Se você tentar fazer isso, o que vai acabar acontecendo é que você vai dividir o seu cérebro. Você vai ficar num lado do seu cérebro tentando planejar para evitar erros, tentando lembrar de elementos de teoria ou pensar em coisas. Enquanto que uma outra parte do seu cérebro vai estar lá tentando realmente tocar, improvisar. Então essa parte aqui está atrapalhando essa. O que a gente quer e o que o cérebro quer, na verdade, é o mínimo de informação possível. Você não pode dar informação demais pro cérebro que ele vai se afogar. Então o ideal é que você tenha treinado antes a improvisação, resolvido os teus problemas teóricos. Quando for o momento do vamos ver, do ao vivo, você se lança. E quando você se lança nessa coisa de ficar fazendo música direto, é rápido. E aí que eu te falei a palavra velocidade. Ela é fundamental. Existe uma velocidade que não é necessariamente técnica. Ela é cognitiva, pessoal. É uma velocidade cognitiva, você tem que pensar rápido. Mesmo que você toque algo muito simples, em improvisação você sempre pensa rápido e cada pensamento leva ao próximo e leva ao próximo. E depois de você estar fazendo tudo isso, você vai estar sim se mostrando para os outros e sempre com o risco de errar. É isso que uma pessoa pode às vezes não conseguir suportar. As pessoas às vezes não suportam esse grau de tensão que para elas acaba virando uma tensão, o que para outras é de fato um espaço de libertação mesmo. Na minha opinião, e acho que essa é a parte mais opinativa mesmo, pessoal do vídeo, você não faz um bom improvisador com técnica, mas você pode fazer um bom improvisador se essa pessoa for muito, muito espontânea e souber criar coisas. Você pode reconhecer aquele cara que toca tudo desafinado, ele tem o espírito da improvisação. Aquele cara que vai improvisar, toca tudo certinho, tô ouvindo todas as escalas, não tem feeling, não tem emoção, não tem comportamento improvisacional. Pode ser uma opinião pessoal minha, mas eu percebo isso quando eu assisto as pessoas tocarem. É a minha maneira de ver as coisas. Eu consigo perceber gente que é excelente em técnica e que improvisa, inclusive, relativamente bem, mas não é um mestre naquilo, não é o improvisador. As pessoas têm sim medo de fazer isso. Não é despreparo técnico, é despreparo emocional. Então a gente precisa conversar sobre improvisação e conversar sobre o que você está sentindo na hora que você começa a tocar. Por que você se sente tão mal? Por que acontece o que acontece? E quando você se sente bem, por quê? Porque a maneira como você se sente tá ligado à música que você está produzindo. Não é uma coisa totalmente separada, o subjetivo do objetivo. Eu acredito que se você se sente bem, se você está se divertindo e fluindo, não quer dizer que o objetivo, que as notas, né, os ritmos vão estar perfeitos, mas é quase impossível que eles estejam absolutamente horríveis se você tiver um mínimo de percepção musical. Eu sei que o que eu tô falando aqui é perigoso, porque tem gente que não tem percepção musical nenhuma e vai querer improvisar e não tem jeito, ela não tem nenhuma conexão com a música, mesmo que seja cara de pau o suficiente para improvisar. O que você precisa é um equilíbrio, você tem que ter uma conexão com materiais precisamente musicais e uma conexão pessoal com essa coisa da improvisação, da espontaneidade.
E apesar da psicologia ser totalmente importante, as dicas mais psicológicas e mais comportamentais não são as dicas passadas adiante pelos professores de música. Ou porque eles simplesmente desconhecem que isso é importante, e tudo bem, a maioria das pessoas desconhece. Ou porque eles até conhecem o linguajar de você dar uma dica psicológica, comportamental, tipo relaxa, tenta fazer. Eles percebem que isso não é essencial na música. Que música é você falar para as pessoas como que você consegue usar essa escala dentro desse acorde para fazer soar bem. Isso é só parte do que é improvisação musical. A questão é, você consegue pegar essas escalas, esses acordes nesse contexto musical aqui e fazer soar vivo? Você consegue fazer soar como se fosse real, como se fosse pra valer? Ou você soa como se você estivesse fazendo uma brincadeirinha, algum tipo de exercício? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho de improvisar. Eu não quero parecer aqui uma pessoa muito, sei lá, fora da casinha pra vocês, mas eu realmente quero reforçar bastante que improvisação é essa coisa psicológica e que a gente não deveria rir disso como se isso fosse um comportamento romântico. Aquele cara falou de coisa psicológica, coisa comportamental, de dicas assim, quando que na verdade a única coisa que você precisa é ficar estudando música. Para fazer música, executar uma composição, talvez dar aula de música, etc, ficar bom no seu instrumento? Sim, eu aceito isso, tá? É verdade. Para improvisar melhor, não. É comum querer buscar segurança, familiaridade num estilo musical e num instrumento para que você crie um espaço de familiaridade ali e possa improvisar finalmente com segurança. Mas acontece que por medo muita gente exagera nisso. Eles vão além, eles ensaiam demais, pegam muitas coisas antes do momento do vamos ver. Então quando eles chegam no momento do vamos ver, eles estão carregados de pensamentos, tipo, eu treinei isso e aquilo, se eu improvisar dessa forma eu consigo, se for dessa não. E tudo vira um campo minado, você está sempre pisando no lugar errado, pisando em ovos ao fazer música. Essa coisa, essa característica psicológica de que fazer música é pisar em ovos é a morte da improvisação, da maneira como eu falo, não importa quanta técnica você tenha. Se você está improvisando e você está muito seguro assim no seu espaço ali, tocando que sabe um ostinato e você já sabe que ele vai funcionar, e daí de repente você faz uma pequena variaçãozinha e volta, você já está improvisando, mas poxa, isso é muito pouco, tá muito contido, precisa sair fora. E às vezes você precisa assim de um pouco ser cara de pau, sabe? Aparecer na banda, aparecer na jam. Você não fica ali contido. Errando ou não, você aparece assim, faz com que a sua nota, o seu ritmo, aquilo que você incluiu, faça a diferença para todo mundo naquela roda. Não é querer se achar nem ser arrogante. É porque se você não fizer isso, você pode correr o risco de estar se escondendo durante a improvisação. E isso é o que torna um improvisador um mau improvisador. É se esconder do desafio. Improvisar é um jogo de você entrar no desafio. E a gente consegue perceber que os melhores improvisadores, os que transmitem melhor essa sensação, são aqueles que se jogam mais. Então, essa é uma dica valiosíssima e talvez até a mais valiosa desse vídeo inteiro. Aprenda a se lançar num espaço onde você pode errar sim, e as pessoas vão estar vendo. E você não levar a sério esse erro. Talvez até eu faria isso. Erra pra valer. Erra mesmo, ou até às vezes gasta alguns errinhos pra não deixar o seu improviso tão perfeito a ponto de que não pode ter erro nenhum. Porque senão todo mundo vai perceber qualquer deslize que você fizer. Inclusive você. Claro, tem os músicos que pensam que música é sobre chegar num certo estado de perfeição mozartiano, no qual você fica lá assim e sai um monte de coisa linda. E não é sobre isso. Às vezes música é bem mais dionisíaca, é sobre intensidade. E eu encontro na improvisação um espaço perfeito para desenvolver intensidade musical. Você incorpora como um ator, inclusive, e se lança. Hey! Lay your palm flat on that tabletop. Kind is to collect the pistol hanging off these boys' hips here. Thank you ever so much. Isso não tem nada de angelical, isso não tem nada de sóbrio demais,
é um momento de muita intensidade musical e é justamente por isso que improvisar é tão bom. Ele inclui intensidade, mas isso só acontece se você aceita o desafio da improvisação, que é se joga no risco de errar com tudo que você tem, como se essa sessão fosse a última. Basicamente isso. Se você errar, tudo bem, nulifique o erro, deixe ele passar. Na improvisação não tem composição, então como é que aquilo vai ser um erro? Aproveita que você não está num espaço de composição estrita e tenta o melhor que você puder incorporar aquele erro dentro da linguagem da improvisação. Errou, fez alguma coisa que você não queria fazer, mas acabou saindo, usa aquilo. Segue talvez por aquele caminho, quem sabe não é um caminho mais interessante, insistir no erro do que tentar ser perfeito o tempo inteiro. E você vai acabar descobrindo que a sua improvisação vai sim transitando de um lado para outro, ela não fica monótona. Se você é seguro demais e quer ser seguro demais, a monotonia é o seu maior problema. Geralmente, o problema de um improvisador que é espontâneo é você tentar fazer com que ele seja mais consistente, porque ele muda de ideia muito rápido. É assim que você percebe, não, essa pessoa realmente tem uma característica improvisacional, porque ela tá criando muita ideia e ela não tem problema com isso. O que a gente tem que ensinar para essas pessoas? Para um pouquinho, meu amigo. Calma, fixa numa ideia. O outro lado é totalmente diferente. As pessoas têm até várias ideias técnicas musicais e gostariam de fazer um castelinho assim musical incrível, que é a composição. Mas se for para improvisar, não tem jeito, assim, ela não consegue. Então, são pessoas diferentes que precisam de dicas diferentes para conseguir improvisar melhor. Aprenda a se lançar de corpo e alma, conheça a ti mesmo. Isso não é música, isso é psicologia. Esse é só o primeiro vídeo de uma longa série, no qual eu vou ajudar vocês a improvisarem. Não importa quem vocês sejam, em qual nível que vocês estão, essas dicas vão valer para todos. E eu vou sim fazer dessa forma que vale para vários estilos e vários instrumentos diferentes. Porque a improvisação é algo que vai te abrir portas para o mundo profissional, com certeza. Com certeza. Mas não é só isso. É a minha terapia pessoal, é a maneira pela qual eu me conecto com os meus amigos. É a maneira pela qual eu atinjo estados alterados de consciência, como estado de fluxo, por meio da música, é através da improvisação. Então ela é muito importante para mim, é muito maior do que um jogo, uma coisa meramente estética que é bonitinha. É um modo de vida. E é por isso que eu insisto que sim, você deveria ouvir esse vídeo e deveria sim trazer ele para outras pessoas, porque só técnica não basta. As dicas práticas. No caso, meu instrumento é violão. Espero poder falar para todo mundo, mas através do violão e da voz. Essas dicas vão ficar no segundo vídeo aqui dessa série para ensinar a improvisação. A gente está vendo o vídeo atual como uma espécie de introdução, a mais uma conversa para te aclimatar, te colocar na vibe de uma real conversa sobre improvisação. Que não é improvisação de jazz, não é improvisação de blues, é improvisação musical em geral. Só vou te dar um adianto que é bem prático e bem técnico mesmo. Você está em qual nível do violão e da guitarra? Não importa, qualquer nível, você pode improvisar e improvisar bem, no sentido de se sentir bem, ainda que a sua música seja assim monótona, para muitas pessoas que estudaram mais música, que tem mais repertório que você. Não tem problema, é bem possível que eles achem monótono, não seja assim tão bom, e mesmo assim você esteja muito antenado na improvisação, quem sabe até entrando no estado de fluxo, e isso vai te ajudar quando você souber mais. Eu não quero que você fique parado aí, mas eu quero que você, com aquilo que você tem, entenda, isso é a sensação de improvisar e eu consigo improvisar bem com isso. Se você sentir isso, você perceber, não, mas isso é realmente uma espontaneidade geral, é como a dança, é como o teatro, só que usando aqui, nesse elemento que eu tenho, que é uma coragem, que é um se lançar e que tem a ver com velocidade cognitiva, que você não para mais e que deveria sim causar uma intensidade. Não deveria ser algo pisar em ovos. Se você percebe tudo isso, pode fazer só aqui, ó. Ou pode fazer isso aqui. Que você vai estar improvisando de alguma forma. Você deveria conseguir improvisar com o repertório que você tem. Então, vocês que têm muito repertório, são músicos até melhores do que eu, mas não conseguem colocar na improvisação, vocês também têm que resolver isso. E o problema é outro. Vocês sabem demais. Inclusive, vocês estão muito acostumados a ouvir coisas muito perfeitas. Vocês não se aceitam que vocês possam tocar e, de repente, começa a soar
10 vezes pior do que o repertório que vocês costumam tocar. Daí tem que se aceitar, tem que começar de algum lado. Tem mesmo que soar 10 vezes pior e não tem outro jeito. Você tem que começar a gostar daquele negócio de soar 10 vezes pior. E para você gostar, a minha dica é: foca aqui, foca no sentimento de estou criando algo, olha que divertido eu estar criando algo, ao invés de se concentrar no sentimento, como que eles estão ouvindo. Seja mais individualista no começo. As pessoas, o público e o palco vão agradecer você em algum momento por você ter se retirado um pouco. Tipo, não importa o que os outros pensam. Fixa na sua improvisação, nem que seja sozinho, por anos. Em algum momento ela vai acabar explodindo. Se vocês gostaram desse vídeo, o próximo vai ser ainda melhor pra vocês, porque vai ser muito mais prático, a gente já vai terminar eles, provavelmente fazendo sessões de improvisação juntos aqui. Então, comenta aqui o que você achou, tá bom? Críticas são muito válidas. Um pouco do que eu falo é discussão filosófica mesmo. Tem que pensar, criticar, mas será que é isso mesmo que ele falou? Então, eu espero que vocês me ajudem a criar um espaço de conversação, de troca de ideias aqui, entre vocês mesmos, entre eu e vocês, nos comentários, e vão dizendo o que vocês esperam do próximo vídeo para aprender a improvisar, ok? Serafim saindo fora. Ok? Serafim saindo fora.